Olá, que bom que você chegou até aqui. Nós vamos iniciar agora o nosso curso básico para polimento de vidro. Claro, esse curso é um nível básico. Iremos lá na frente fazer um curso de nível mais aprofundado, onde entraremos com a parte de lixa, mas agora eu quero que você pegue toda a base para começar a executar polimento de vidro de forma segura, sem medo. A jornada é longa e a gente vai começar agora, vamos comigo. Estão preparados de verdade? Agora nós vamos começar o nosso curso básico de polimento de vidro, pessoal. Não perda por nada essa aula. Pega papel e caneta para você anotar cada passo, cada item. É um curso um pouco mais demorado, um pouco mais aprofundado. Eu vou falar toda a parte técnica, teórica também da composição do vidro, composição dos polidores. Vai ser algo um pouquinho mais aprofundado, porém esse curso é um curso básico para iniciante, para quem deseja startar no mercado de polimento de vidro. Então eu ainda, nesse curso, eu ainda não vou aprofundar sobre lixamento técnico de vidro, troca de lixas, ainda não vai ser nesse curso, mas esse curso vai funcionar muito bem para você que quer iniciar na área de polimento de vidro, para tirar riscos superficiais, aquela marca, aquele raspão de palheta, aquelas marcas superficiais de subida e descida do vidro, vai funcionar muito bem. Eu vou passar todas as técnicas de como você deve fazer para não dar nenhum tipo de problema, para não dar degrau, para não causar nenhum tipo de avaria no risco. Então, fica ligado, porque a partir de agora a gente está começando o nosso curso de polimento de vidro. E como a gente vai falar do polimento de vidro, como vocês sabem, eu gosto muito de abranger a área mais técnica, algo mais conceitual. A gente vai começar o nosso curso falando um pouquinho sobre a história do vidro, um pouquinho sobre sobre as características físicas e químicas do vidro. Então, o vidro, pessoal, para quem não sabe, ele nada mais é do que um material sólido, amorfo. O vidro, ele tem essa característica de ser transparente ou translúcido, e a composição do vidro, ela se dá principalmente por alguns óxidos metálicos, como o dióxido de silício, o próprio dióxido de sódio, entra também cálcio na composição. Então o vidro, ele não é um elemento natural que você extrai da natureza. O vidro, ele é uma fórmula, ele é uma formulação. Então a gente não pode dizer que todo vidro é igual. Então eu vou falar sobre a aplicação do vidro na indústria automotiva. Claro, o vidro também ele pode ser aplicado como uma função arquitetônica nos prédios, janelas residenciais. O vidro pode ser aplicado aí nas mais diversas tecnologias de lente, e aí a gente tem uma ramificação gigantesca sobre a aplicabilidade do vidro, ok? Mas continuando a nossa aula, então o vidro ele é basicamente essa fórmula formada por dióxido de silício, óxido de sódio, o próprio cálcio entra na formulação e outros adicionais que vão dar característica específica para os vidros. Dureza, a cor do vidro, tudo isso pode ter adição de alguns elementos especiais para mudar as características do vidro. Então, do ponto de vista mecânico, o vidro também tem algumas características especiais. Exemplo, o vidro tem uma alta dureza superficial, é uma das características do vidro. O vidro é um material extremamente duro, ele tem uma alta resistência à compressão, porém, tem uma característica do vidro que é muito especial também e que nós devemos ter muito cuidado, é sobre a sua baixa resistência à tração. O vidro, ele
é um material mais quebradiço, então ele é muito propenso a se romper, a se quebrar, a ter fissuras. Então, essa é uma característica do vidro, a não ser que o vidro receba tratamentos especiais para aumentar a sua dureza. Mesmo assim, em referente a outros materiais, o vidro ele é considerado um material de baixa resistência à tração. Exemplo, eu não posso jamais comparar a resistência do vidro à tração com a resistência, por exemplo, do ferro. A característica do ferro a resistir tração é muito maior. Mesmo que o vidro receba tratamentos de têmperas diferentes, tratamentos químicos, mesmo assim o vidro ele vai ter uma baixa resistência à tração, ou seja, ele vai se quebrar de forma um pouquinho mais fácil. Então, isso se dá pela sua característica, né? O vidro tem essa forma amorfa de se desenvolver, essas moléculas mais desordenadas, mas o vidro tem todas essas características especiais. A vida do ser humano não seria a mesma sem a aplicação do vidro, tanto na parte tecnológica, quanto no nosso dia a dia, nas nossas residências, nos nossos automóveis. O vidro está diariamente em nossas vidas, ele tem essa relação com o ser humano, né? Eu vou falar agora da aplicação do vidro na indústria automotiva. Basicamente, pessoal, o vidro na indústria automotiva, ele se divide em dois tipos. É o vidro temperado e o vidro laminado. Como é que é isso, Alex? Quais são as diferenças? Quais as características do vidro temperado? Quais as características do vidro laminado? Eu vou explicar para vocês agora. Isso é muito importante no decorrer do nosso curso. Você que vai polir o vidro tem que estar muito consciente se você está polindo um vidro temperado, se você está polindo o vidro laminado, porque as características mudam. Muda também dureza, muda resistência, muda algumas coisas. Por isso que eu reservei essa aula, esse tempo agora, para a gente falar dos tipos de vidro na indústria automotiva. E eu vou começar falando pelo vidro laminado. Até mais ou menos a década de 90, era muito tradicional ainda utilizar os vidros temperados ou os vidros tradicionais sem nenhum tipo de tratamento. Então, a indústria automotiva ainda estava em evolução e a preocupação com a segurança foi aumentando com o passar do tempo. A segurança virou uma questão também de disputa entre as montadoras, aquela montadora que oferecia melhor segurança, a melhor chapa para se trabalhar no carro, o melhor vidro para se trabalhar no carro, qual que oferecia mais segurança. Então, com o passar do tempo, houve-se a necessidade também de ter essa evolução dos vidros, principalmente porque, por conta de vários acidentes, e o vidro ele entrava como um agente muito perigoso. Naquele tempo ainda não se trabalhava a têmpera do vidro, então o vidro ele se partia de uma forma em grandes blocos pontiagudos, às vezes até o vidro chegava a ser letal dentro de uma colisão, né? Então houve-se a necessidade de fazerem vidros com maior segurança. É daí que surgem os vidros laminados. Os vidros laminados não temperados, é esse tipo de vidro aqui, que é o vidro que nós usamos no para-brisa do nosso carro. Quando eu falo sobre vidro laminado, é um termo genérico, não é que é o vidro em si é laminado, é que existe algumas placas formando lâminas nesse vidro. Não é o vidro em si que é laminado, existe um sistema entre uma cola que une dois blocos de vidro, duas lâminas de vidro. Entre as lâminas de vidro existe esse plástico especial, como se fosse uma cola, mas na verdade é um plástico especial de PVB, o polivinil butiral, que ele tem essa característica de unir esses dois vidros.
e na hora de uma colisão ele segura o impacto. Ele não deixa que o vidro se despedace e solte em cima ali de um condutor ou em cima de qualquer pessoa. Ele também não é temperado, porque se ele recebe a têmpera faz com que o vidro fique mais quebradiço no sentido de estilhaço. Então ele fica mais nesse aspecto aqui, que eu vou até insertar essa imagem aí para vocês, ó. Ele fica nesse aspecto. Então o vidro laminado, ele recebe essa lâmina especial, né? Ele recebe esse tratamento de um plástico no meio das lâminas, que é um material chamado PVB, polivinil butiral, que faz essa união, colando os dois vidros, evitando esse desplacamento na hora de uma colisão. Já no temperado, o temperado é esse tipo de vidro aqui, ó. O temperado, na hora de uma colisão, primeiro eu vou falar as características positivas de um vidro temperado. O vidro temperado, ele tem uma resistência térmica maior, ele tem uma resistência mecânica maior, ele tem uma resistência à tração maior, certo? Então é um vidro mais resistente. Isso é trabalhado de diversas formas de têmpera. A têmpera é um tratamento que o vidro vai receber num tratamento físico-químico, onde ele passa por uma imersão ali de gases que vai fazer o resfriamento do vidro em alta velocidade, e aí ele vai ser muito mais resistente depois desse tratamento. Tudo isso é modulado na fabricação do vidro. Espero que vocês estejam entendendo. Alex, isso é necessário que eu aprenda? Sim, pessoal, isso é extremamente necessário. Porque a forma de se trabalhar com o vidro temperado e o vidro laminado é diferente, requer cuidados especiais. E como você vai ser um profissional da área, é ideal que você aprofunde naquilo que você vai trabalhar. Você vai trabalhar com vidro. Nós, a partir de agora, vamos aprofundar mais na questão do polimento com vidro. Então, o ideal é aprofundar sobre todos os conceitos técnicos, físicos e químicos do vidro, ok? Então, essa é a diferença entre o vidro laminado e o vidro temperado. O vidro laminado, ele tem essa resistência menor. Presta bem atenção. Numa colisão, o vidro temperado, exemplo, nessa imagem aí, que vai aparecer para vocês. Ó, essa imagem aí, esse vidro, ele recebeu uma batida de pedra. Ele absorveu o impacto e ele abriu essas fissuras maiores para a lateral. Olha a importância do vidro laminado. Se ele não tivesse o PVB no meio desse vidro, esse vidro ele teria ido para cima do condutor, provavelmente, certo? Então, o PVB ele é para segurar esse impacto e impedir que o vidro descole e vá para cima do condutor. Então, geralmente, no vidro laminado não vai ter esses estilhaços, esses microestilhaços. Isso vai acontecer no vidro temperado. Já no temperado é diferente, pessoal. O vidro temperado ele fica todo estilhaçado. Ele vai quebrar sempre de forma minúscula, mais arredondada, sem lascas pontiagudas. Pode acontecer um pequeno vidro ali cortar, mas não vai ser nada de grave. Essa é a característica do vidro temperado, certo? Aqui é a imagem dos dois vidros, a comparação, né, no momento de um impacto, certo? Um geralmente quebra formando estilhaços maiores e o outro quebra formando estilhaços, micro estilhaços, vamos falar dessa forma, para que vocês consigam entender melhor. Agora, pessoal, vou falar para vocês se realmente o nosso curso aqui não vai haver lixamento. Futuramente, eu já digo para vocês, futuramente eu vou aprofundar o nível desse curso e a gente vai ministrar curso com lixamento. Mas eu quero primeiro que vocês fiquem bom em polimento. Como polir, toda a técnica, velocidade da máquina, temperatura de trabalho, velocidade de deslocamento da máquina. Primeiro eu quero que vocês peguem
o ritmo de como polir o vidro, para depois a gente aprofundar mais nesse conteúdo. Mesmo assim, esse conteúdo é um conteúdo bem técnico, bem teórico, então presta bem atenção. É possível remover risco em vidro sem lixamento? Será que é possível? O que é que você acha? Será possível eu polir ali de forma manual, usar só a mão para tirar um risco, né, sem utilizar uma máquina? Qual é a máquina que eu vou utilizar? Será que realmente, se não lixar, eu vou conseguir remover aquele risco? Ou só faz o polimento se tiver lixamento? É isso que eu quero falar para vocês agora. E aí eu trouxe duas imagens que eu quero que seja dissertada aí no vídeo, essas duas imagens. Essa imagem que está aparecendo aqui, onde tem a minha mão aparecendo aqui, ó, você percebe que o risco é mais parecido como se fosse algo raspando o vidro. Não é um risco profundo. Nesse caso aqui, pessoal, a gente consegue eliminar até 98% dos riscos, certo? Pode ser que no meio dessa raspagem aqui do vidro tenha algum risco que está se escondendo ali, que seja mais profundo. E aí esse risco ele poderá ficar, ele pode não ser removido somente no polimento sem lixamento. Mas acredito que nesse caso aqui, e eu vou mostrar para vocês na prática, Alex, acontece de remover 100%? Acontece. Se esse risco for mais superficial, a gente consegue remover até 100% dos riscos. Agora eu quero que você olhe bem essa outra imagem, essa imagem que não tem a minha mão. Ela tem esse risco aqui, ó, se você perceber. Ela não é uma raspagem, ela é como se fosse algo pontiagudo sendo friccionado ali no vidro e ele forma essa marca mais acinzentada, essa marca mais profunda, onde você bate ali com a unha e ela vai trepidar, né? Ela vai dar aquele degrau ali na unha. Nesse risco aqui, provavelmente, sem lixamento, você não vai conseguir fazer a remoção desse risco, certo? Então, mais do que nunca, exige uma avaliação técnica do profissional. Você jamais, o que eu recomendo? Jamais fale para o seu cliente que você vai remover 100% do risco, certo? Pode ter risco, nesse caso aqui, que não vai haver lixamento, que você não vai tirar 100%, mas você vai entregar 98%, 95%, e esse cara vai ficar muito feliz. Então não prometa que vai tirar tudo. Prometo, ó, vou conseguir, vou dar o meu melhor para tirar o máximo de risco possível. Porque se você tirar uma coisa, deixar alguma coisa ou outra, aquele cliente já vai ficar muito feliz, certo? Então sempre trabalhe com essa margem de segurança. Nesse caso aqui, mediante essa avaliação, nem prometa remover e, num caso de um polimento sem lixamento, você não vai conseguir fazer a remoção desse risco. Então, avalie bem os dois casos. Eu peço que você olhe para a imagem, avalie bem, porque a partir de uma avaliação técnica é que a gente vai decidir ou vai saber se esse risco sai ou não, de forma que você vai fazer o polimento sem utilizar o processo de lixamento, ok? Então é a tua avaliação técnica. Seja muito criterioso, analise os riscos, analise bem para que você não cometa nenhum erro, ok? Então, tudo sempre parte de uma boa avaliação técnica do profissional, ok? Então, pessoal, continuando aqui a nossa aula, vocês acabaram de aprender quando a gente vai fazer o polimento, que vai fazer a remoção do risco sem ter a necessidade do lixamento. E agora a gente vai aprender quando não polir o vidro. Quando não tem chance mais, a gente não deve mais polir o vidro, ou a não ser que esse vidro receba um tratamento especial na área onde sofreu aquele impacto, mas de fato,
Se vocês se depararem com esse tipo de situação, ó, onde o vidro tem esse impacto, que ele já começa a abrir lâminas laterais, essas fissuras laterais, você tem que evitar, você não pode fazer o polimento, porque durante o processo abrasivo e mecânico do polimento de vidro, essa fissura ela tende a aumentar, certo? Ela vai caminhar, ela vai se deslocar, aumentando essa fissura. Mesmo que essa fissura ela vai ser retida pelo PVB, que é o plástico polivinil butiral, mas essa primeira lâmina aqui ela vai estar totalmente comprometida, ok? Nessa outra situação, ó, houve um impacto ainda maior. Isso aqui o pessoal popularmente chama olho de boi, quando tem esse impacto e ele forma essa fissura aqui, esse impacto central. Porém, ó, também houve abertura de fissura para a lateral. Aí a gente não vai fazer esse polimento. Veja aqui também esse outro caso, ó. Houve fissura lateral, não pode fazer polimento. Já esse caso aqui, ó, vocês vão perceber que tem esse impacto que furou o vidro, mas não tem abertura na lateral. Nesse caso aqui, a gente vai fazer o polimento. Vai corrigir o impacto? Vai corrigir essa perfuração? Não. Mas todo vidro ele pode ser polido sem correr o risco de ampliar a fissura ou criar a fissura. No caso, até ela vai ficar um pouquinho mais escondida ali no meio dos outros, no meio dos defeitos. E aí, durante o polimento, ela vai suavizar ainda mais, se tornando um pouco menos visível para o condutor e para quem está olhando o vidro também da parte externa. Então tem essa característica de quando você tiver um impacto onde abriu fissuras laterais, o profissional de maneira nenhuma, mesmo no vidro temperado ou no vidro laminado, você vai evitar fazer o polimento nesse caso aqui, ok? Então a gente vai agora para o próximo tópico. Ó, fica ligado porque chegou uma fase crucial do nosso curso. Quais tipos de boina nós iremos trabalhar para fazer o polimento de vidro? No sistema Vontes nós trouxemos 2 tipos de boina. Primeiro, a primeira boina a boina que eu mais gosto de utilizar, até porque é uma boina que trabalha muito bem o abrasivo, é uma boina que tem um ataque muito, muito rápido durante o processo de polimento, que é a boina de carpete. Então a boina de carpete ela tem uma boa característica de excelente resistência, uma ótima resistência. Ela tem essas fibras sintéticas que ajudam a trabalhar bem o abrasivo, suporta bem o calor, não deforma com facilidade, tem um bom ataque no vidro, tem uma ação muito boa em conjunto com o abrasivo. Então, essa boina é a nossa boina de carpete. Eu utilizo mais naquela fase mais agressiva do polimento. E a segunda boina é a boina de lona, né? A boina de lona ela também tem um excelente poder de corte. Ela tem uma boa característica. Uma das características dessa boina de lona que ela abre mais a nossa área de trabalho. Então ela amplia bem, aumentando a espalhabilidade do abrasivo. Também tem um excelente poder de corte. Agora, a principal característica dessa boina é que eu não consigo fazer polimento de vidro sem utilizá-la, é o acabamento, é a transparência que ela promove no vidro, é o efeito cristalino. Essa boina tem uma ação muito intensa com o abrasivo, deixando o vidro muito transparente, cristalino e um acabamento perfeito. Então é uma boina que entrega mais acabamento para vocês, ok? Então iremos trabalhar com esse conjunto de boina, né? E usando quase sempre a boina de carpete num ataque mais agressivo do abrasivo sobre aquele risco, e para finalizar a boina de lona.
Alex, posso utilizar a boina de lona individual sem utilizar a boina de carpete? Também pode, principalmente quando você quer um processo único e você percebeu ali que é um vidro que não tem tanto risco, são riscos mais suaves. Você pode utilizar a boina de lona porque tem um excelente acabamento, tem uma área de abrangência, ela abrange muito bem a área de polimento e entrega um excelente acabamento. Então, são essas as particularidades da nossa boina. São boinas especiais, desenvolvidas pelo departamento técnico da Vondes, claro. Foi estudado vários tipos de boina, foi experimentado vários tipos de materiais. Existem outros tipos de boina, existe boina jeans, que também nós produzimos. Nossa boina jeans pode ser utilizado, mas no nosso caso a gente tem boinas específicas para vidro. Existe a boina de feltro, mas no nosso sistema, a melhor forma, o trabalho do conjunto por inteiro foi com a boina de carpete e com a boina de lona, ok? Então, é a melhor versão, né, a melhor combinação com o nosso produto para polir o vidro, que já eu vou falar dele. Fica aí no curso que eu vou falar dele agora. Então, pessoal, chegou o grande momento do nosso curso. Eu vou falar sobre o nosso composto de polidor para vidro, que é o Opt. Pessoal, eu vou falar as características desse produto, que foi um produto que passou por um longo período de desenvolvimento. Eu fiz parte desse desenvolvimento e ajustando fórmula, ajustando matéria-prima, trazendo matérias-primas especiais. Aqui a gente utiliza, claro, vocês sabem que o composto para fazer, que o mineral que nós utilizamos, o abrasivo que nós utilizamos para fazer o polimento em vidro é o óxido de cério, mas vale salientar que aqui não é um óxido, somente um óxido de cério. Isso aqui é um composto de polimento, onde a gente trabalha todas as outras variáveis para melhorar a performance do óxido de cério. Então, o que a gente conseguiu melhorar no Opt em relação a utilização somente do óxido de cério? Esse produto aqui ele tem um excelente nível de acabamento, o melhor acabamento do mercado, a maior transparência, a melhor nitidez, o vidro fica muito mais limpo. É uma fórmula balanceada, aonde você não precisa estar preocupado ali para fazer diluição de água em óxido de cério. A gente vai utilizar a água durante o polimento. Eu vou explicar isso aí para vocês, mas não é um composto diluível, é um composto pronto uso, extremamente balanceado, até para melhorar a lubrificação durante o polimento, para melhorar o deslocamento da máquina, para evitar residual em excesso, formação de muito pó. Tudo isso foi trabalhado dentro da nossa fórmula. É uma fórmula que nós fizemos para melhorar a limpeza, pensando num produto extremamente profissional para elevar a nitidez e transparência do vidro. Então, o Opt, esse composto polidor extremamente diferenciado para atuar no polimento de vidro. Aí você pode até perguntar, Alex, eu não posso utilizar o pó de cério? Pode utilizar. O cério ele tem uma característica muito boa, né? Esse elemento químico que vocês estão vendo aí, o pessoal também usa ele na forma de pó de cério misturado com água, mas é uma fórmula sem controle algum. Então, essa é a diferença. Aqui é uma fórmula totalmente pensada para evitar mais formação de pó, para trabalhar o arrefecimento do próprio polimento, para diminuir até mesmo o uso de água. A água vai ser importante durante o polimento. A água tem uma função importante, tem que se usar a água, mas eu vou ensinar vocês como fazer essa utilização.
Jamais a gente vai pulverizar água direto no vidro, principalmente se esse vidro estiver superaquecido, né? A gente sabe que durante o polimento, o subproduto da fricção, da rotação da máquina no vidro, o subproduto disso é o calor em excesso, certo? Por isso a importância de, no polimento de vidro, você estar sempre com um medidor de temperatura, para não trabalhar em temperaturas super elevadas. Quanto mais alta a temperatura, maior o risco de uma quebra, maior o risco de formar grau, porque aí haja vista que você está trabalhando muito concentrado, pode formar essa distorção. A temperatura, ela é amiga do polimento de vidro, mas existe um limite, até uma margem de segurança para o profissional trabalhar. E no nosso processo, essa margem de segurança, a gente limita até 80 graus no máximo, mas o composto ele vai começar a ter a eficiência a partir de 65, 60 graus Celsius, ele já está trabalhando na sua operação, na sua eficiência máxima, tá bom? Então, a diferença do Opt para o óxido de sério, que aqui é um composto pensado, desenvolvido para polir o vidro, aumentando todas as características. Quais são as características? Melhor lubrificação, redução de formação de pó em excesso, trabalha melhor sem precisar de muita água, trabalha no equilíbrio correto. E aqui é uma fórmula 100, né, quando o profissional compra o pó de sério e joga a água aqui dentro, faz aquele balanceamento com a água, você não tem uma fórmula totalmente balanceada, certo? Então é somente o sério livre rodando com a água sobre o vidro, e aqui tem alguns agentes especiais. Claro, tem os nossos segredos industriais, é por isso que o Opt tem todas essas características. Tem uma série de coisas na fórmula desse produto que eu não posso falar para vocês, e nem vocês nem precisam saber, mas o que vocês precisam saber é que esse produto tem uma alta eficiência com todas as características que eu acabei de falar para vocês. Então, essa é uma... Alex, o pó de sério vai ter a mesma característica do Opt? Jamais. Jamais, de modo algum. Não tem nada a ver. Aqui é só a matéria-prima imersa em água. Aqui é uma fórmula com diversas matérias-primas, trabalhando em sinergia para dar o melhor, para ter o melhor ataque, o melhor acabamento, o melhor polimento, a maior transparência. Então aqui, de fato, é onde a gente se distancia dos nossos concorrentes, né? Um produto é uma fórmula pensada para dar o melhor acabamento, a reduzir o tempo de trabalho. Tudo foi pensado para você. Então é por isso que eu fiz esse curso, para aprofundar mais ainda o nosso conhecimento e a sua técnica sobre polimento de vidro. Bem, pessoal, vou falar para vocês agora as precauções que nós devemos ter, né, alguns cuidados que nós devemos ter antes de realizar o polimento de vidro, durante o polimento de vidro. Tudo isso a gente tem que estar bastante ciente para não cometer esses erros, essas falhas, para não atrapalhar o nosso processo de polimento. Primeira coisa, pessoal, evite durante o processo ou antes do processo estar tocando no vidro, estar pegando no vidro. É tão interessante, eu posso até mostrar para vocês isso depois na prática. Se você tocar com o dedo no vidro e for fazer um lixamento, aonde você pegou, aonde tocou ali com o dedo, a lixa não vai ter eficiência, ela vai ter dificuldade de realizar a ruptura dessa camada mais lisa do vidro, né? Eu já vi até alguns profissionais falando do esmalte do vidro. O vidro ele não tem um esmalte, pessoal. Ele não tem uma camada, uma película. O vidro ele só tem uma superfície extremamente lisa, certo?
Essa é a característica, é uma das características físicas do vidro. Ele tem uma superfície extremamente lisa. Então, para se fazer essa ruptura do vidro, a gente tem que aumentar essa aderência na superfície, essa aderência na região superficial do vidro, para fazer a ruptura dessa primeira camada, e aí fica muito mais simples trabalhar quando há essa ruptura, principalmente na fase de lixamento. Então, se você toca no vidro, você está aplicando um óleo em uma superfície lisa, e o óleo numa superfície lisa vai fazer o quê? Ela vai deslizar. Então, ela vai só planear sobre o vidro sem fazer essa ruptura da primeira camada, dessa camada mais lisa do vidro, ok? Então, jamais toque. Por isso, a minha recomendação: no momento de polimento do vidro, use uma luva nitrílica para evitar esse tipo de contato, até mesmo na boina. Às vezes, você vai passar o composto, quer espalhar com o dedo, quer espalhar ali com as mãos. Não faça isso, porque pode engordurar o composto e dificultar, retardar o processo de polimento, e aí você vai ficar se perguntando: cara, demoro muito para polir o vidro, e aí vai ser essas variáveis, esses cuidados e precauções que vocês estão falhando, ok? Segundo, durante o processo de polimento do vidro, principalmente quando o vidro estiver com a temperatura muito alta, com a temperatura bastante alta, evite jogar água, pulverizar água diretamente no vidro. Precisou de mais água, viu que o composto ressecou e ele ainda está ali na boina, você pode trabalhar um pouquinho mais, quer reaproveitar esse composto, você vai parar a máquina, desliga a máquina, pulveriza a água direto na boina, e aí você volta para polir o vidro, certo? Esse choque térmico na superfície do vidro, ele pode causar um desarranjo na molécula, e essas moléculas se romperem, criando ali uma ruptura do vidro, né? Então vai formar essa lasca, o vidro vai se romper, pode acontecer, já tem diversos casos, na verdade vários casos, né, do profissional está fazendo polimento de vidro, cai até mesmo, até coloquei essa imagem aqui, o profissional está aqui em cima, até mesmo uma gota de suor que cai ali no para-brisa no momento do polimento, ela pode ter uma força para reagir ali, desarranjar essa molécula e fazer a ruptura do vidro, certo? Então a gente tem que ter muito cuidado quando estiver fazendo polimento, para não ter contaminação com água. Contaminação não pode ter esse contato com água de temperatura muito inferior à temperatura do vidro, vai dar esse choque térmico e pode fazer essa ruptura. Essas são as precauções. Outra que eu não coloquei aqui, mas vou falar: sempre esteja atento à temperatura do vidro. No momento do polimento, se você concentrar um pouco mais o trabalho, o vidro ali pode chegar até 100, 120 graus Celsius. Isso acontece. Então, isso pode gerar alguns danos no vidro, certo? Pode gerar alguns danos, até mesmo a questão de distorção, de grau. Você está pressionando ali, o óxido de sélio está fazendo o trabalho em alta temperatura, ele vai ter uma interação maior na superfície, e aí pode causar esses problemas. Até mesmo o vidro, ele pode, sempre eu indico também que você inspecione as guarnições do vidro, as borrachas, faz uma abertura ali, vê se nas guarnições por dentro dessa borracha não tem nenhuma fissura, não tem ali uma rachadura. Acontece, às vezes o cara está polindo o vidro e ele vem abrindo de baixo para cima uma fissura que já estava lá e durante o processo de polimento só aumentou, ok? Então essas são as precauções que vocês devem ter antes de começar o polimento de vidro. Vamos lá para a próxima fase.
Primeira coisa, antes de fazer qualquer coisa no vidro, é fazer a inspeção do vidro. É avaliar como é que está a condição do vidro, se tem riscos profundos, riscos leves, se tem marcas de chuva ácida, gotas secas de água, água mineral e outros tipos de defeito no vidro, certo? Então, o que você vai avaliar? Você vai inspecionar o vidro se não tem nenhuma microfissura, batida de pedra, manchas que você não conhece, tudo isso você tem que avaliar. Então, nesse momento é aquela fase que eu falei para você agora há pouco. Pega ali as guarnições, onde o vidro fica mais escondido, aquela parte da borracha, onde fica a proteção ali do encaixe do vidro. Você abre aquela guarnição, abre aquela borracha ali, inspeciona se não tem nenhuma microfissura, se tiver algum tipo de sujeira, faz a limpeza. Então, a primeira fase, antes de começar a parte prática, é avaliar, é fazer a inspeção do vidro, ok? A segunda fase, e agora eu quero conversar mais sério com vocês. A segunda fase, a fase mais importante e a fase que eu mais vejo o pessoal fazendo adaptações, arranjos técnicos e processos sem o conhecimento químico e técnico do assunto, né? Eu vejo muita galera realizar. Eu já vi, eu vou falar agora sobre descontaminação do vidro. Essa é uma fase que você não pode, de maneira nenhuma, você pode negligenciar. Nem pode negligenciar e nem pode fazer com imperícia, fazer sem conhecimento técnico. Primeira coisa, vamos lá falar sobre os arranjos técnicos que o pessoal faz. Eu já vi gente fazendo curso, ensinando curso de polimento de vidro, ensinando para os alunos descontaminar o vidro com clay bar, com barra de descontaminação. O pior de tudo não é usar clay bar, certo? O pior de tudo é utilizar um lubrificante de clay nessa fase de descontaminação. Pessoal, pelo amor de Deus, vamos ter pelo menos um pouco de conhecimento básico, né, de química nessa hora. Um lubrificante de clay, ele vai ter polímeros para reduzir ali o coeficiente de atrito. Ele vai ter agentes redutores do coeficiente de atrito. E ele vai contaminar o vidro, deixando o vidro, que é uma superfície extremamente lisa, ele está aplicando um produto que vai reduzir drasticamente o coeficiente de atrito, impedindo o composto de polimento ter a sua melhor eficiência durante o processo de trabalho ali do abrasivo. Certo? Então, jamais, primeira coisa, não use clay bar para fazer a descontaminação. Lavar, claro, você deve lavar o vidro, lavar com shampoo automotivo, lava bem o vidro e aí sim você vai ter uma alta performance. Até mesmo, já vi pessoas também utilizando reveladores de holograma. Limpa o vidro, limpa, mas no próprio revelador de holograma tem tensoativos, tem agentes que vai reduzir o coeficiente de atrito e não é legal, certo? Não é legal. O próprio tensoativo até ajuda na limpeza, mas ali vai ter alguns agentes que vai atrapalhar no trabalho. Isso, pessoal, eu fiz mediante testes. Nós temos o Revelax, é um revelador de holograma, mas para esse caso não funciona tão bem. Porque o certo nesse caso, eu já vi gente descontaminando com o próprio composto de polimento, com o próprio óxido de sério. Não funciona como vai funcionar o prisme. O prisme, ele é parte integrante do nosso processo de polimento. Dentro do nosso processo de polimento, o prisme, ele entra não como uma opção, ele entra como parte integrante do nosso curso, parte integrante do processo.
Por que que você tem que utilizar o Prism? O Prism, ele é um blend de ácidos especiais, claro, ácidos que foram pensados, desenvolvidos para fazer a descontaminação do vidro, que ele reage o vidro. Na hora que você está aplicando o Prism, ele está atacando de forma positiva, porque ele está aumentando, ele está fazendo uma limpeza, como se fosse uma decapagem química no vidro, aumentando a aderência do vidro para o polidor, para o composto trabalhar. É dessa forma que o Prism vai agir, e ele age mesmo até de forma química lá ali na molécula do vidro, preparando para o polimento. Então o Prism, ele vai ser parte integrante do nosso processo, certo? Eu não aceito qualquer outra coisa. Eu vou passar lubrificante com Cleibar, vou utilizar o composto de sério para... Isso não é descontaminação, pessoal. Isso a gente chama de gambiarra. Aqui eu estou falando uma parte mais técnica do negócio. O Prism, ele vai preparar a molécula do vidro, ele vai preparar a superfície do vidro para receber o polimento, e isso é parte integrante do nosso processo. Então, essa fase aqui eu não abro mão, ok? A terceira parte do nosso terceiro passo é definir a nossa área de polimento. Então, a gente vai trabalhar com o nosso composto. Você pode trabalhar ali numa área 50 por 50, 40 por 40, no mínimo uma área 30 por 30, certo? No máximo 50 por 50. O nosso composto tem uma abrangência de trabalho para comportar essa área aqui de trabalho, de 50, até 50 por 50, certo? Então eu gosto muito de demarcar o vidro, né? Se for um vidro maior, o que que eu faço? Eu faço esse detalhe, ó. Eu faço o fitamento demarcando a área, aqui está mais ou menos um 30 por 30, eu vou fitar o vidro não por fora, por dentro, então a máquina ela vai trabalhar aqui, ó, sem problema algum. E você tem essa noção de área, você tem um controle melhor de área, é uma opção para você, não é obrigatório, mas é uma opção para você trabalhar e fazer o polimento até de forma mais organizada, certo? Então, a terceira fase é definir a área de trabalho. Quarto ponto que eu quero bater com vocês aqui, extremamente importante. Alex, qual é a velocidade de trabalho para o polimento de vidro? No nosso composto, ele vai funcionar muito bem presta bem atenção, máquina rotativa angular, não utiliza roto orbital, máquina rotativa angular trabalhando em RPM entre 1.600 a 2.000 RPM. Se você tiver um risco mais profundo, eu recomendo você trabalhar com 2.000 RPM. Se for um risco mais leve, onde você quer trabalhar com mais segurança, você pode trabalhar com 1.600, que o nosso composto ele trabalha muito bem. Isso aqui foi todo pensado na hora do desenvolvimento, foram vários testes. Então, nosso composto nessa variação de velocidade trabalha muito bem, entre 1.600 a 2.000 RPM, para você ficar ciente. Então, você já sabe em qual velocidade vai trabalhar. Você vai aprender agora a temperatura ideal de trabalho do composto. Nosso composto entre 60, 70, 85 graus Celsius já vai ter uma excelente eficiência de trabalho. O óxido de sério, ele aumenta a sua eficiência nessa temperatura. E uma das coisas mais importantes também é trabalhar com a pulverização de água na boina. A água, pessoal, no polimento de vidro, ela não é só uma questão de arrefecimento da temperatura, arrefecimento do vidro, não. A água também, ela tem, não sei se vocês já tiveram uma aula mais profunda, mas de química dessa reação. A água, com o óxido de sério e o composto do vidro,
ele vai formar ali algumas reações químicas, né, principalmente em ligações mais fracas, trabalhando ali, fazendo essa quebra para que o abrasivo ataque mais, a sílica do vidro seja mais fácil de ser removida. A água tem essa troca, ela envolve essa troca de elétron durante o processo de polimento. Eu estudei muito essa parte, né? Então ela faz essa função fundamental, né, físico-química durante o processo de polimento. Então você viu que o composto está totalmente seco, você vai pulverizar. Além de água, vai ajudar de novo na dispersão do abrasivo. Então ele vai se posicionar melhor, ele vai hidratar o abrasivo, vai hidratar os silicatos ali envolvidos no polimento, facilitando, né, e chegando num acabamento muito mais nítido, muito mais cristalino. Ok, pessoal? Então essa é a nossa parte teórica e agora eu já convido vocês a ir para a nossa aula prática. Vamos com nós!